Faz parte das adorações do mês de Ramadã, al-infaq, a doação, a pessoa ser mais generosa. Ainda que a gente sempre lembra que isso se intensifica no Ramadã, mas não significa que não faz parte da vida da pessoa fora do Ramadã. Vamos citar alguns méritos, alguns benefícios que a pessoa tem ao ser uma pessoa generosa, ao ser uma pessoa doadora, uma pessoa que realmente doa pela causa de Deus, e como a gente pode dizer na língua portuguesa assim, de uma maneira mais popular, uma pessoa que é mão aberta, né? Porque a mesquinhez, a avareza é uma qualidade muito ruim e que proíbe, que priva a pessoa de muitos benefícios, tanto nesse mundo quanto também fil akhirah. Essa doação protege a gente ainda nesse mundo. Ou seja, ela é razão para a proteção de Deus a essa pessoa. Como veio no dito do profeta alayhi salatu wassalam, Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'a as-su'. A bondade que a pessoa realiza inibe, proíbe, priva aquilo que tem de ruim que pode acontecer com a pessoa. Além disso, a pessoa ela ter o costume de doar, de fazer a benevolência, a generosidade, de fazer a sadaqa, isso protege a pessoa no dia do juízo. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 pessoas, 7 tipos de pessoas, ou 7 ações, farão com que a pessoa esteja sob a sombra de Deus no dia do juízo, no dia em que não haverá sombra além da sombra de Deus. Aí citou um deles e disse, Rajulun tasaddaqa bi sadaqa, فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Um homem que fez uma doação e ele escondeu isso, ocultou isso, deixou isso entre ele e Deus, de maneira que nem a sua mão esquerda soube aquilo que a sua mão direita deu. Então a pessoa estará sob a sombra da sua doação no dia do juízo. Isso significa que estará salvo. Entre os benefícios da doação, a doação expia os nossos pecados, faz com que Allah subhanahu wa ta'ala apague aquilo que a gente tem de erros. Em árabe a gente diz tukaffir as-sayyi'at. Também a doação tranquiliza o seu coração. Hoje as pessoas, às vezes tem muita gente que é rica, que é milionária, sofre de depressão, sofre de doença. Por quê? Porque não tranquiliza o seu coração observando a necessidade dos outros. É uma pessoa que é antissocial, uma pessoa que não observa essa obrigação. Além disso, a doação ela multiplica os nossos bens. Imagina, isso é muito citado por Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão. Porque a pessoa quando doa, ela doa a partir do princípio de que a riqueza não é nossa. Esse mundo não pertence a nós, pertence a Deus. E aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem de posse, de riqueza, de dinheiro, na verdade é um empréstimo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala colocou na nossa mão isso e um dia a gente vai abandonar tudo isso. Além de a pessoa doar a partir desse princípio, a pessoa também ela tem a convicção de que com a doação há multiplicação. Allah subhanahu wa ta'ala abençoa. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Uma semente brotou 7 espigas. في كل سنبلة 100 حبة. Em cada espiga 100 grãos. Multiplica isso 700. E ainda Deus depois diz Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala multiplica a quem Ele quer. Isso é a bênção da recompensa que a pessoa tem pós-morte. Então, imagina, agora tem também uma multiplicação que é na nossa vida mesmo.
A pessoa pode fazer o cálculo assim da vida mundana, aí, vamos dizer, o cálculo terreno nosso é que eu tenho 100, tiro 10, dá quanto? 90. Mas aí o cálculo de Deus Altíssimo seja o quê? Allah subhanahu wa ta'ala diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma naqasat sadaqatun min mal." A sadaqa, o que é a sadaqa? A doação. Não diminui a riqueza, não diminui o dinheiro. Isso virá em dobro, virá multiplicado ainda nesse mundo. Porque a gente sempre vamos nos incentivar por aquilo que a gente vai ter de recompensa e de salvação ao doar. Ainda mesmo falando materialmente, nesse mundo a gente tem a multiplicação. Allah Azza wa Jalla no Coran disse assim: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tudo aquilo que vocês doaram, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ele irá multiplicar, ele irá abençoar de modo que você terá mais. فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. E ele é o melhor daqueles que dão o sustento. Al-khulf, ou al-khalaf, é aquilo que a pessoa herda, é aquilo que a pessoa tem posteriormente. Então, quando a gente doa, tem que ter a convicção que Allah Azza wa Jal abençoa essa doação e Allah Azza wa Jal multiplica aquilo que a gente tem. O cálculo nosso não é 100 menos 10 é 90, não, 100 menos 50 não é 50. A gente deve calcular que isso que a pessoa deu irá ser multiplicado e aceito por Allah Azza wa Jal, e essa multiplicação e bênção é ainda nessa vida. A bênção pode vir em forma de multiplicação da riqueza, ter mais, bênção na vida, na saúde, bênção na família. A gente não deve ter um pensamento materialista. A bênção é se eu tinha 90, agora eu tenho 200. A bênção é em todos os aspectos. Às vezes a pessoa tem muito, mas por causa da falta de bênção, por causa, vamos dizer, entre aspas, da desgraça, a pessoa acaba não tendo condições de fazer bom uso daquilo. E vários são os benefícios, então. Sobre isso também da multiplicação, Nabi alayhi salatu wassalam informou sobre a doação, disse: "Ma min yawmin tatlu'u fihi ash-shams illa wa malakani yanzilan." Disse, todo dia que nasce, existem 2 anjos que descem. Ou seja, Deus faz descer 2 anjos. Esses 2 anjos têm um trabalho específico. Qual que é? يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. O primeiro anjo, ele faz uma prece, se dirige a Deus dizendo: Allahumma, ya Allah, dê àquele que é doador khalafa, dê multiplicação. E aí o outro anjo diz o oposto. Qual que é o oposto? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ó Deus, dê àquele que segura, ou seja, que não doa, não abre a mão, talafa. Talaf significa destruição, desgraça. Então um anjo pede a Deus a bênção para aquele que dá e doa. E o outro anjo pede a Deus Altíssimo seja a destruição e a miséria para aquele que não doa.